Bom dia, irrigantes. Esse aqui é um filtro de disco, é o mais comumente usado no sistemas de irrigação aqui no Brasil, porque as nossas águas geralmente elas são águas que têm muito teor de matéria orgânica, o que o filtro de disco fica ideal. Quando a água tem areia, ou filtro de tela, ou se tiver areia e matéria orgânica, só o filtro de areia que resolve, não tem o que fazer. A areia no filtro de disco ela é abrasiva, ela desgasta os discos, eu já vou mostrar. Então assim, um detalhe, o filtro de disco, ele em Y, ele é sempre nesse sentido aqui, certo? Nesse sentido. Se tiver aqui assim, tá errado. Bom? Nesse sentido aqui, nesse corpo aqui, seria o filtro de tela, né? Então às vezes tem duas setas no filtro, mas você vai ver lá, uma seta vai estar screen, que em inglês é tela, e na outra cela vai estar disk, que é disco. Então vamos lá. Periodicamente, fim do dia, depende do nível de sujeira da água, você tem que limpar os discos, certo? Então você abre aqui, tira o elemento filtrante, afrouxa os discos, né? E passa uma água. Passa uma escova de nylon, escova de lavar roupa, nenhuma escova metálica, que é abrasiva. E assim, nos discos você vai ver o seguinte, como é que funciona. Ele tem umas canaletas, uns canaizinhos, e o disco, quando eles estão comprimidos um com o outro, a água passa por esses canaizinhos e a sujeira é retida, certo? Esses canais têm uma leve progressão de mais grosso para mais fino. Outro motivo também, ele começa mais grosso e mais fino, coisa bem pouca, praticamente imperceptível. Então quando você faz o contrário, o fluxo contrário, então você monta o filtro errado, atrapalha a filtragem, certo? Por isso que é importante o sentido de limpeza. Deixa eu colocar aqui de volta. Um outro detalhe também que eu queria explicar é o seguinte, quando o disco é montado, por exemplo, saindo de uma caixa, certo? Ele vai ficar assim. Então o que a gente consegue observar já aqui? Nesse nível aqui, ó, vai ter uma tendência de acumular ar aqui. Então daí esses discos onde tem ar não vão ser utilizados, vai dar problemas no sistema. Então quando for assim, ele tem uma tampinha, você pode até pôr um registro aqui, se for mais cômodo, ou só alivia um pouco a tampinha, sai o ar, a água preenche o sistema, fecha, continua a irrigação. Nesse caso aqui, ó, ele já veio furado. Alguns filtros não vêm furado, mas é só pegar uma broquinha, 5, 6 que seja, e fazer um furo, certo? Então, aqui, montado, monta ele de volta, aperta aqui, com a mão mesmo, aperto de mão já tá, nessa força que a gente tem já tá ótimo, e tá explicado. Vamos irrigar.